Olá, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. Se você está aqui para se inspirar, aprender com estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. E hoje temos a honra de receber o Michel, fundador da Casa e Jardim, que empreende há mais de 5 anos. E queremos agradecer, antes de começar, aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, uma empresa parceira de logística que apoia esse canal e o mundo do empreendedorismo digital. Muito obrigado, Michel, por estar aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. E para a gente começar, quem é o Michel? Onde começou a sua história? Por que você decidiu empreender? O que você fazia antes? Fala, Lucas. Primeiro, eu agradecer aí o convite, tá? De vocês, dos patrocinadores também. E, bom, a minha história no e-commerce, ela começou em final de 2019, ali, 2020, na época da pandemia, porque tava tudo muito estranho, os comércios abriam, fechavam, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Olhei para o lado, no estoque da loja, né, que nós temos uma loja física, a Jardins Casa e Construção, ela é uma loja física situada na Zona Leste. Legal. E aí eu brinco que eu comecei a tirar o que tinha mais pó dos produtos, assim, para anunciar no Mercado Livre. Tudo vendo vídeo no YouTube, não tinha ainda tantos influenciadores digitais para esse mercado. E aí eu comecei a anunciar, vendi vários produtos errados, não sabia embalar, onde tinha que entregar, não tinha flex naquela época. Então, assim, foi assim que eu comecei no e-commerce Sim. propriamente dito. E aí você, quanto tempo falando já, trazendo um pouquinho para a loja física, quanto tempo você já tinha de loja física e o que fez você despertar para começar a vender no mundo online? Foi realmente a pandemia ou foi alguma tendência que você viu ou que as coisas estariam mudando? Então, assim, ó, a loja física é da minha família, né, dos meus pais. A loja já Sim. vai fazer 36 anos, então, assim, ela é Nossa. mais velha do que eu. Eu nasci lá dentro, praticamente. E ela era uma loja de bairro, uma loja bem conceituada no nosso bairro, mas, assim, não tinha muito para onde a gente crescer em termos físicos. Então, a pandemia realmente foi um divisor de águas. Porque a gente viu todo aquele momento que eu falei anteriormente parado, não sabia muito bem como que ia trabalhar. E eu vi como o online uma saída para a gente tentar fazer coisas diferentes. Então foi assim que a gente começou. E essa é a nossa experiência de loja física, né? Que vem até hoje, Sim. somado no nosso online, que é o e-commerce. E aí, falando, pode ser percentual. E hoje esse percentual de vendas do e-commerce ali, do marketplace, é maior do que a loja física ou já tem uma crescente muito maior ou está a projeção? Ó, ele já foi maior, a gente vem num momento de reestruturação do e-commerce, tá? Sim, Então, assim, a gente já esteve muito maior ali que a loja física em alguns momentos. E aí, de uns tempos para cá, a gente vem se reestruturando. Então, hoje eu vou falar que deve ser uns 30% do que a loja física faz. Hoje a gente está bem menor do que já fomos, mas agora com uma perspectiva de crescimento mais orgânico, mais saudável para o nosso negócio. certo. E antes de você ter essa ideia ou estruturar um negócio para poder trabalhar com o e-commerce e fazer a empresa vender online nos marketplaces, você trabalhava lá na loja física ou você fazia alguma outra coisa? Bom, assim, eu vou contar bem breve, tá? Um Sim, pouquinho da minha carreira. Eu sou formado em engenharia civil. certo. E aí, assim que eu me formei lá para 2017, eu comecei a trabalhar por conta, fazendo algumas reformas de apartamentos, etc. E no meio tempo eu comecei a fazer uma pós-graduação, que foi em 2018. E nesse tempo eu comecei a trabalhar nas obras e na pós-graduação, só que ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade de trainee para eu estar fazendo no final de 2018 para 2019. Trabalhei um pouco no mercado imobiliário, acabou que veio a pandemia, então a minha área lá diminuiu muito, Sim, acabei saindo da empresa. Foi quando o e-commerce entrou na nossa realidade. Então, assim, a minha jornada vem de engenharia civil, a pós-graduação. Nesse tempo eu trabalhei no mercado, tanto por conta, né, fazendo reformas, e depois eu fui trabalhar no mercado imobiliário. Quando a pandemia realmente explodiu ali, que as coisas estavam fechadas, foi quando eu startei realmente no e-commerce. Foi assim que a gente nasceu. Foi de uma virada de chave ali, porque foi meio que obrigação naquele momento, né? sim. Não, legal. E aí, falando de profissão, o que você prefere mais? A sua profissão de formação ou o que você faz hoje? Cara, é engraçada essa pergunta, porque assim, eu tenho muitos amigos que são engenheiros civis até hoje, Sim, né? E alguns trabalham na área, outros não, foram para outros segmentos. E eles sempre me perguntam como que é vender online, né? Porque durante nosso curso ali, eu era sempre bem dedicado às atividades que a gente tinha no dia a dia como engenharia civil, do curso, etc. Porém, eu não consigo me ver fazendo outra coisa.
que não seja vendas online principalmente, criação, desenvolvimento de produto. Então, assim, é um mundo muito diferente, mas eu vou te falar que a engenharia ela me ajudou muito a pensar em processos. Então, eu Sim, consigo definir etapas que eu preciso seguir para chegar num resultado que eu almejo. Mas, estruturar toda a cadeia ali. exato. Só que, assim, não foi tão fácil, né? Porque Sim, eu venho como graduação em si de curso, é um curso técnico, né, de engenharia. Então, não tem administração, fluxo de caixa, DRE, balanço. São coisas que eu fui aprendendo no dia a dia com o e-commerce. Então, assim, eu falo que eu fui aprendendo errando, sofrendo, como acho que é o melhor jeito que você aprende, né? sim. Não, legal. E Michel, falando sobre as vendas online, como vocês começaram? Vocês começaram diretamente ali em 2020 pelos marketplaces? Ou você começou diretamente pelo site, a vender pelo e-commerce ali mesmo? Então, a gente começou pelo marketplace por uma questão até de estratégia mesmo. Eu já estava estudando um pouco ali como que eram as vendas online, por conta própria, mas sem começar, já estava vendo alguns vídeos e falando com algumas pessoas que já tinham sites, falando, ó, putz, o meu site não deu certo por causa disso, 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 ou investi tanto, não deu retorno. E aí eu conversei com algumas pessoas que estavam já empreendendo no marketplace, né? Principalmente Mercado Livre na época. E aí eu falei, pô, isso aqui pode ser legal. Acho que eu já tenho bastante produto na loja, posso aproveitar disso e colocar lá. Porque para eu criar um site, na época, eu ia ter que investir tanto em plataforma, ia ter que colocar dinheiro na frente no sentido de tráfego pago. Sim, E não era uma certeza que eu ia vender. Já no marketplace, não. Você já tinha uma demanda ali, as pessoas estavam consumindo muito mais produtos online naquele momento. Eu tinha o produto para oferecer e eles tinham a vontade de comprar. Então a gente uniu o útil ao agradável e foi desenvolvendo bem devagarzinho, sabe? Cadastrei um produto sozinho, usava planilha, não sabia precificar direito. Fui aprender precificação bastante tempo depois, assim, apanhei bastante. Mas foi assim que a gente começou, foi realmente na necessidade. A dor fez com que a gente saísse com aquele projeto. certo. E você começou então, né, no Mercado Livre, mas você já levou os produtos para o full? Ou você começou ali de forma, como você disse, bem, como que podemos dizer? Bem anônima ou Bem pequenininho. bem pequeno, para errar rápido, né, o MVP. Isso. Então você colocou um produto, mas já levou para o full ou não? Você fazia na sua casa? Porque na época não tinha Flex, então como funcionava isso? Funcionava que assim, a gente vendia e ia até o correio no Ah, começo. A entendi. gente ia até a agência do correio, levava no meu carro mesmo ali, 1, 2, 3, 4 produtos. Aí quando ativou o full na nossa conta naquela época, a gente começou a colocar as coisas no full, mandava pra lá, porque eu falava, putz, agora tá vendendo sem eu precisar ter que levar em algum lugar, né? O full buscava na nossa empresa, né? E a gente foi fazendo assim. E aí o Flex começou a surgir mais ou menos naquela época, se eu não me engano. Foi em 2020. Foi por aí. E eu lembro que tinha um parceiro meu, eu lembro quando eu ativei o Flex, foi engraçado isso. Eu ativei o Flex, eu falei, vendeu. Ué, não vai vir ninguém buscar? Eu tenho que levar pra onde, né? Tipo, Sim. aí eu conversei com um colega meu na época que ele já vendia no Marketplace, ele falou, não, você tem que ligar pra esse pessoal aqui, não sei o quê. Aí era uma outra empresa lá, que eu não lembro o nome agora. Mas a gente ligou, aí tipo, no outro dia o rapaz veio retirar e depois que eu entendi que eu tinha que procurar um parceiro para fazer esse tipo de entrega. Mas até então teve atraso, o cliente reclamava, mas Sim. a gente achava que era Totalmente do mesmo, é diferente. totalmente diferente. E tinha que entregar rápido, a gente não sabia como que era. Mas esse foi o desafio ali no começo, né? Que ninguém mostra essas coisas, né? Sim. E aí já falando um pouco para quem tá assistindo dica, então para pessoa começar hoje, não sei se naquela época é igual a hoje, mas para pessoa começar, o cara começou a vender online, ele pega um produto ali para vender, o que que ele precisa fazer para que ele possa atingir um certo nível, ou atingir uma meta ali dentro do Mercado Livre, para que ele possa colocar primeiramente o produto dele pro full. Se você puder explicar um pouco. Ó, eu acho que assim, ó, a gente tem que só dividir essa pergunta em duas, tá? O Tá, que eu faria primeiro se eu fosse começar hoje uma conta do zero? certo. Estudar todo o seu produto. Você tem que saber o que você está vendendo, de quem você compra, quem são seus concorrentes, qual o preço você está pagando, qual a condição de pagamento, qual o seu caixa, quanto você pode comprar. Porque assim, essas perguntas que eu acabei de fazer, elas são primordiais para você saber como você vai vender. Você tem que saber a sua margem, qual o prazo que você vai ter para entregar esse produto, qual o prazo que o fornecedor te entrega esse produto. Então, assim, eu responderia essas perguntas que eu fiz, primeiramente. Aí, falando da plataforma em si,
Pô, criei hoje um CNPJ novinho, abri uma conta no Mercado Livre, o que você vai ter que fazer? Enviar todos os seus documentos comprovando que você é sócio da empresa, endereço, etc. Cara, uma conta nova, tá lá, zerado. Sim. Primeiro passo, eu também teria feito um passo anterior, que seria criar um sistema, né? Então, contratar um sistema de um RP, como um Bling, um Tiny, algum outro sistema equivalente a Pra esse. ter controle de estoque, de nota, Fazer de tudo. toda a gestão, né? Porque Sim. gestão de caixa você vai fazer lá por dentro, toda a questão de entrada, saída, movimentação. E contrataria essa plataforma, que já faria uma conexão junto ao Mercado Livre, as outras plataformas. E então começa. Aí, pô, beleza, primeiro dia, vai, já tenho tudo isso que eu falei pronto, o que eu faria? Cadastraria o produto dentro do sistema, passaria para o Mercado Livre. E aí, tem coisas que são tempo. Por exemplo, assim, pô, você pode ter o melhor produto do mundo, você vai levar um certo tempo para você ser relevante dentro da plataforma. Quando eu falo relevante, não é para você ser grande, você vender muito, é só para você ter o tempo ali dentro da plataforma de esperar algumas etapas. Por exemplo, você começou a vender hoje, o full ele não fala o tempo que você precisa ter para ser ativo. Sim. Mas a gente sabe que leva pelo menos alguns meses até isso acontecer. Então, pode ser que seja 2, 3, 4 meses para você ter o full ativo nessa conta. Mas aí isso tá ligado. Realmente o tempo que você tem que ficar dentro da plataforma ou não? São estratégias. Por exemplo, se entrar um cara hoje que tem um conhecimento muito bom, por exemplo, você começar com uma conta nova, você não demora o tempo que uma pessoa do zero demoraria, ou não? Não. Mas assim, ainda existe fatores tempo lá dentro do Fulfillment. Mesmo assim, ainda leva algum certo tempo. Mesmo que se eu tivesse muitos produtos hoje para colocar, eu não conseguiria vender todos muito rápido, para eu ser uma conta muito relevante no Mercado Livre. Tem que ter uma maturação ali, o tempo necessário, entendi. Tem que ter. Eu acho que assim, isso é necessário até mesmo como um negócio, porque não dá para você colocar hoje um caminhão de produto e já sair vendendo na mesma hora. Você vai levar pelo menos uns meses ali para você ter essa vazão de produtos. E ao mesmo tempo, o que eu faria? Eu já ativaria o Flex, porque o Flex você já pode ativar em alguns poucos dias, assim. Eu não lembro qual que é o prazo, tá? Mas o Flex você consegue ativar antes do que o Fulfillment. Legal. Então, dependendo da região que a pessoa tá, por exemplo, a gente tá na Grande São Paulo. Então, a gente atende uma gama de pessoas muito grande. Mas as pessoas que estão em metrópoles, vamos falar assim, São Paulo, Rio, Minas, ali na parte de Salvador, essas cidades que são metrópoles, polos, que já tem polos de Flex desenvolvido, eu começaria pelo Flex. Porque tanto o Mercado Livre como a Shopee tem o mesmo tipo de entrega. Então, assim, você já conseguiria atender mais de um canal. Então, eu acho que até a Amazon já deve estar chegando com alguma coisa por aí. Então, eu faria coisas desse tipo até você ter acesso ao Fulfillment do Mercado Livre. Mas, por exemplo, falando de Fulfillment, a Amazon você já tem o full ativo. Dependendo do estado que você está, seja a empresa do Simples ou do regime normal, que é o lucro real ou presumido, você já pode ter o full ativo da Amazon de cara. Você não precisa esperar um tempo. Você já sai com ele ativo, pode trabalhar somente no Fulfillment da Amazon, por exemplo, que é o FBA, que é o Fulfillment by Amazon. Então, assim, são estratégias que vai variar de negócio para negócio, produto para produto, mas tudo está atrelado aonde você quer chegar. Eu acho que é bom você fazer uma coisa bem feita primeiro, depois você faz a outra, depois a outra, depois a outra. Eu já tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes não dá certo. É melhor você fazer termina, próximo. Termina, próximo. E assim por diante, entendeu? Certo. Então a dica que você dá para o pessoal que está nos assistindo é estruture, faça todas as perguntas corretas primeiro, onde você quer chegar, qual sistema de gestão você vai usar, precificação, tudo. E depois você começa a vender ali nas plataformas, escolhe ali os marketplaces, ou um ou dois. Você recomenda começar mais de 2 marketplaces ou um para você aprender a se desenvolver? Eu penso assim, vamos pegar o mercado como um todo. Quais são os principais hoje? Mercado Livre, Shopee, Amazon. No meu ponto de vista, esses são os 3 principais para os meus segmentos, tá? Eu focaria nesses 3. Logo de início. Logo de início. Mas assim, nessa ordem, Mercado Livre, Shopee e Amazon. Por quê? Porque esses 2 primeiros, eles são mais didáticos, vamos falar assim, para aprender. A Amazon, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade. Mas assim, é por uma questão mesmo de... Como que eu posso falar? De experiência, porque não tem tanto uso ali. Ela é uma plataforma, entre aspas, mais jovem aqui no Brasil, né? O Mercado Livre já é
muitos anos aqui. A Shopee veio um pouco depois. Ela também é nova, mas ela veio antes da Amazon, se eu não me engano, como marketplace, tá? Que a Amazon já vendia por conta própria, depois que ela abriu o marketplace para outros vendedores estarem vendendo. Então, essa é outra coisa interessante. As pessoas podem aprender com a gente aqui que existem algumas modalidades de venda dentro dos marketplaces. Sim. Nós somos sellers, ou seja, nós vendemos produtos dentro das plataformas. Mas existe uma modalidade que chama 1P. Ou seja, às vezes você criou sua marca, a Amazon viu que você é relevante, ela compra de você e ela vende. Caramba, legal. Isso também é possível. O Mercado Livre também faz isso, tá? Então, assim, você pode trabalhar no 1P ou no 3P. O mais comum é o que quase todos os sellers fazem, é o 3P. A gente compra produtos de alguns fornecedores, revende nas plataformas. Agora, você tentar trabalhar os dois também é legal, mas você vai precisar de uma marca mais consolidada, aí você tem que ser convidado, tem alguns requisitos, entendeu? Você tem que ter um produto único, não pode simplesmente revender um produto. Não. É assim, ele tem que ser único como a sua marca. Isso. Com Uma a sua marca marca. própria ali. Exato. Por exemplo, a Gillette. Exato. A Gillette, provavelmente a Amazon compra direto Sim. da Gillette para revender dentro da plataforma. Exatamente. Show. E aí, depois, né, então, continuando 2020, você começou ali dessa forma, começou a vender o Flex. Você lembra mais ou menos quando foi ali de 2020 você começou a vender o Flex? E o que mudou para você também? Eu acredito que o Flex veio no segundo semestre pra gente. E foi engraçado que começava a vender coisas que não eram comuns de vender nas agências. Vamos falar assim, a gente tinha a modalidade agência, né, que é os pontos de coleta. A gente ativou o Flex e tinha o Full, que já estava performando bem. E aí tinha produtos que nas coletas começaram a não sair tanto assim, mas quando a gente ativou o Flex, vendia bastante. Isso que o raio nem era tão grande quanto é hoje, né? Hoje o raio, se você olhar lá no Mercado Livre, aqueles mapinhas azuis ali das regiões, é enorme, né? Só não pega o litoral ainda. Sim. E começou a sair, eu falei, caramba, o pessoal comprou. Eu lembro que a gente vendia tinta, né? Tinta de lata, assim, de 18 litros, eu mandava às vezes nos motoboys, eles ficavam bravos. E Michel, falando um pouco sobre a parte de vendas ali, estruturação, preços, igual você disse que para uma pessoa começar e ela pensar muito bem sobre os preços, né, fazer essa questão. Como que você poderia dar uma dica para o pessoal que está em casa hoje, para eles poderem saber precificar melhor o produto dele, que ele vai começar a vender, tanto revender um produto que já é conhecido ou criar um próprio produto? Eu acho que a primeira coisa que eu faria depois com a minha experiência hoje é uma coisa que meu pai já falava há bastante tempo, que tem anos de comércio, outras pessoas da família que tem comércio também falavam. O segredo está na compra, né? Sim. Então, assim, se você comprar um produto muito bem comprado, vamos falar assim, você pagar um preço mais atrativo, um preço mais baixo, às vezes do que o mercado está te oferecendo, a chance de você vender ele com um resultado melhor é maior. Porque eu vi muita gente, eu também já sofri isso, de você vender, e às vezes o produto ali você tá girando só e não tá vindo um resultado. Trocando 6 por meia dúzia, né? Exatamente. Então eu penso assim hoje, pô, se eu compro bem, e eu já fiz o estudo de mercado e sei onde eu vou vender melhor esse produto, qual canal, eu já tenho uma margem ali bem definida. Tudo bem que pode variar, tá? De acordo com o produto, de acordo com o fornecedor, enfim. Mas imaginamos que você comprou bem. Cara, você vai conseguir vender esse produto. A menos que você fez uma pesquisa que não foi tão adequada de oferta desse tipo de produto. Como que tá essa concorrência? Pô, o pessoal é de São Paulo, é de outra região. Como que é o fornecedor dele? Quanto será que... Aí você tem que começar a estimar. Quanto será que ele pode ter pago nesse produto? Qual que é o tamanho desse concorrente? Porque a demanda, ela existe. Sim. Por vários tipos de produto. A demanda, ela existe. Principalmente nas plataformas de marketplace, né? Exato. A demanda, eu falo muito para as pessoas, a demanda é pelo produto. Então, assim, se o Lucas não tá vendendo, a outra pessoa tá vendendo. E eu tô vendendo. Porque a gente tá brigando, no final das contas, pelo mesmo público dentro do marketplace. Então, para eles, para as plataformas, o que é importante? Tá sempre vendendo lá dentro. Ou seja, o nosso, vamos falar assim, sucesso, ele também está atrelado a um pouco do que o concorrente não está fazendo. Então, às vezes, se eu estou vendendo mais, é porque o do concorrente acabou. Então, se a gente já tem uma demanda bem definida e eu tenho um produto que eu consegui pagar bem nele, comprei bem, pô, você vai conseguir performar bem. Então, o que eu falo como uma dica, vamos falar assim,
é você ter um bom relacionamento com os fornecedores que você quer desenvolver. Senta com ele, conversa, fala, ó, essa é a minha situação. Eu tô nesse ponto hoje aqui, mas eu quero chegar aqui. Mas para isso eu preciso que você me dê uma condição melhor aqui para eu começar. Ou, ó, esse preço não tá fechando, vamos trabalhar esse produto aqui. Eu sei que para quem tá começando é muito difícil, porque eu também passo por isso, até nos momentos de reestruturação que a gente tem passado. Sim. E assim, pô, você tem que realmente mostrar, contar uma história, e contar a história de verdade, sabe? Tipo, ó, tô aqui, não é fácil, mas eu quero chegar ali, mas para isso eu preciso fazer isso, isso, isso. Quero saber se eu posso contar com você para você me ajudar nesse ponto. Essa é a estratégia que eu tô montando. E aí sim você vai galgando. Uma coisa que eu aprendi muito, visita a feira. Cara, eu visito umas, sei lá, mais de 10 feiras por ano. De vários setores. De vários setores. Às Você vezes aprender e ver outras oportunidades, né? Exato. Então, assim, no marketplace, você pode vender, entre aspas, qualquer categoria. Sim. Quando eu falo entre aspas, é porque, assim, é bom quando você já tá bem estruturado em uma certa categoria e você vai ficar nela por um tempo talvez maior. Desde que a condição de compra que você tenha seja boa, você vai se permanecer nela. Porque você tá vendendo, você tá pagando bem, tá sobrando, não tem nada de errado. A grande questão que a gente vai sempre mudando é porque, pô, surge uma tecnologia nova, um produto novo, uma tendência nova. Ainda mais no mundo que a gente vive, que é muito rápido. Pô, você vai numa feira, tem um lançamento de um negócio que você pegou na frente, você vai surfar melhor essa onda, entendeu? Sim. Eu lembro que já me contaram o pessoal que vendia aquele negocinho que girava. Eu não lembro o nome daquilo. Mas assim, você colocava no dedo, era só pra girar, era só. Ah, eu lembro. Eu não Como se lembro o fosse nome um daquilo. disquinho. É, você Eu colocava lembro. assim e ele girava. Meu, quem trouxe aquilo primeiro surfou muito bem a onda. Só que quem vem depois, pô, às vezes aquela demanda daquele produto, ela é sazonal, vamos falar assim, é um hype, E né? acabou muito rápido, né? Acaba rápido. Então, assim, tem várias ondas em vários momentos, né? A gente acabou de surfar uma aí, vamos falar do Do morango morango do do amor. amor. É meio Sim. surreal, né? Mas existe muito isso também para produtos dentro do mercado. E aí você tem que estar sempre de olho em oportunidades. Onde você vai ver isso? Em tendências de rede social, Instagram, TikTok, eu uso muito como pesquisa. Sempre estar conectado e atento, né? Exato. E a todo momento, né? Todo Sim. momento. E hoje falando sobre formas de vender, você vende ali hoje do momento atual. Você vende nos marketplaces, quantos marketplaces são? 3 ou 3. mais? E se você já está no e-commerce também, qual estratégia você usa no seu e-commerce para vender? Ó, hoje nós estamos nos 3 principais que eu já citei, Sim. Mercado Livre, Shopee e Amazon, na minha opinião. Nós estamos desenvolvendo um e-commerce para uma marca que a gente está criando agora. Então, assim, eu não vou falar muito detalhes ainda, porque a gente ainda está desenvolvendo ela, mas ela vai estar presente nos principais marketplaces e no nosso site. Mas ela vai ser um produto que vai ter marketing de influência, é uma coisa que a gente está estudando agora, sabe? Então, assim, ainda não tenho tanto domínio de e-commerce para te falar com exatidão como que a gente vai fazer. Sim. Mas a gente está desenhando algumas estratégias, como eu acabei de mencionar, com marketing de influência, então contratação de influenciadores para fazer divulgação dos nossos produtos, coisas desse tipo. Eu acredito que esse seja um momento assim muito ideal para esse tipo de produto. Sim. E pessoal, eu já vi o produto dele, já me mostrou ali, é fenomenal, eu tenho certeza que vai estourar no mercado, porque é um nicho que tem muita demanda, Tem. é um nicho que está em crescente, que todas as pessoas gostam, e a marca, né, cara, a gente vê ali, eu gosto muito de ver sobre as embalagens, né, as embalagens, os logos, e aí você bate o olho em um produto, você sabe, cara, esse produto vai vingar, esse Vai. produto vai estourar. Se Deus quiser, Então, cara. é isso, cara. Já profetizando aqui vai dar tudo certo com esse produto, mas sim, tá Amém. muito bem desenhado. E aí por esse caminho, né? Como a gente começou nós conversamos na feira do e-commerce, que você disse, cara, o caminho é criar uma marca própria. Eu acredito muito nisso também. E assim, hoje cada vez mais ficou mais evidente esse caminho. Porque assim, ó, eu já tive problemas no passado que eu vendia uma certa marca e aí você tinha players muito maiores do que eu naquele momento que vendiam o mesmo produto e aí vinha aquela guerra de preço ali. Sempre tinha aquela guerra de preço, sempre. E aí, em algum certo momento, a gente começou a perceber que a própria marca começou a vender também. Só que assim, Sim. quem tem o melhor poder de negociação? A marca é dele, a negociação toda é dele. Eu já paguei pra ele. E a marca começou a vender, vender, vender. Aí você falou, putz, cara, acho que esse não é o caminho. Aí eu parei ali, comecei a refletir. Falei, putz, se a marca é dele, ele faz o que ele quiser, a marca. Sim. Eu não tenho que eu palpitar.
A marca não é minha. Quando eu tiver a minha, eu faço do jeito que eu achar que eu tenho que fazer. E eu não acho que ele está errado, tá? Não é isso, mas a questão é que eu vejo que cada vez mais as marcas vão começar a entrar pesado, assim, no marketplace. Sim. Quando eu falo as marcas grandes venderem direto. Sim. E eu acho que faz sentido porque, é igual você falar, não é culpa deles, mas é uma estratégia que melhor se define para ele, né? Pro negócio dele. Então ele vai pensar primeiramente para ele e no negócio dele. Exato. E assim, se você já sabe os caminhos que você tem que fazer para vender, quando você tem a demanda para você, a sua fatia do bolo é maior. Sim. Então ele vai ganhar mais vendendo ele direto do que ele vendendo para mim, para eu ter que revender esse produto. Então, assim, eu acho que esse caminho, tem muita gente já falando, tá? E ele é um caminho que o pessoal que é mais das antigas ali de marketplace já vinha desenhando há algum tempo. Eu demorei um pouquinho mais até para entrar nesse raciocínio. Mas se você puxar hoje um top seller da Amazon americana, você vai ver vários produtos iguais, só muda a marca. Sim. Ou seja, as pessoas estão desenvolvendo as marcas próprias dentro das plataformas, só que são produtos, são concorrentes. Pode ser copo, pode ser jarra. Então, assim, essa é uma tendência que veio para ficar. Sim, concordo. Cara, uma que eu acho muito legal é a brasileira. Não sei se você conhece. Já ouviu falar na água? Dane-se. Já. Eu Cara, sigo eles. Fenomenal. Eles pegaram o case daquela Death Water. Isso, que é americana, né? Não, sensacional. E é difícil de fazer. Cara, eu achei muito difícil fenomenal. De fazer. Muito difícil. E o empreendedor, eu não lembro o nome dele, mas o cara é bem, né, tipo, do rock ali, o cara, as postagens dele é bem agressiva e, não, tipo, e conecta com o público, né? O público... E ele tá passando assim, o que ele tá fazendo? Ele tá se divulgando a todo momento. Tá aparecendo, tá fazendo conteúdo. Acho que a criação de conteúdo tá pegando cada vez mais forte do que ela já é, né? Sim, concordo. Então, é um case muito legal. E ele tá no marketplace também. Ele vende nos marketplaces. E o legal é aquilo, né? Por exemplo, você vê... Vamos colocar um estereótipo, né? O cara do rock and roll ali, que é um cara tatuado e tudo mais. E o cara vai beber a água tradicional, a Cristal, da garrafinha de plástico. E aí chega ele com essa garrafa toda metalizada, com um monte de... Não sei se tem caveira, né? Um monte de coisa ali. E o cara bebe numa latinha como se fosse uma cerveja. Cara, é uma outra comunicação, exato, né? Você se sente mais importante beber naquela água. Eu acho que ele quer atrair realmente esse público diferente. Que eu tenho um colega meu que ele viajou para os Estados Unidos lá e ele falou, eu entrei numa loja, quis comprar aquela latinha só pra ter essa sensação de falar assim, cara... A sensação de você poder dirigir, tá bebendo uma lata que parece cerveja, mas você tá dirigindo um carro, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que eles quiseram criar, né? E outro que, já falando sobre um pouco da água também, cara, a voz, né? O posicionamento da voz. Totalmente aquela diferente. Água caríssima, né? É outro público, né? Então, exatamente. Assim, eu vejo que cada mercado tem o seu comportamento. Então, se deu um exemplo da voz. Vamos dar exemplo de marcas que não querem, às vezes, se associar com algum certo tipo de público. Sim. Como é o caso da Louis Vuitton. Sim. Que a gente vê ela patrocinando o quê? Fórmula 1. Você não vê ela patrocinando alguns jogos de futebol. Sim. Então, assim, eu acho que isso tá totalmente atrelado com o que a marca quer se conectar. Então, pensando em marca própria, que é o caso do produto que você já viu que a gente está lançando, a gente está fazendo as nossas estratégias, né, bem pequenininho comparado a todas essas marcas gigantescas, para o público que a gente quer atingir. A gente tem que entender quem é esse público. A maioria das pessoas não entende quem é o público-alvo delas. Então esse é um problema muito recorrente. Às vezes você está fazendo uma comunicação para um público, mas o seu público-alvo é o outro. Então não vai conectar. É muito difícil de fazer esse esforço de atingir o outro público. Então tem que estudar muito bem para quem você está vendendo, qual que é faixa etária, gênero, cor... Tudo isso está dentro de vamos falar assim, de um arquivo ali que você vai ter que registrar tudo, fazer todos os estudos para ver se realmente é o público que você quer atingir com essa comunicação. Sim. E falando sobre cor, que você mencionou agora, no final de semana eu estava vendo um podcast ali do Eric Shibata. Cara, fenomenal, nunca mais vou esquecer isso. Tá ajudando o cara da CIMED lá, né? Isso, e aí eu escuto bastante ele, né? Porque eu gosto de entender como ele fez toda essa mudança na marca. E aí eu peguei um ponto que eu achei fenomenal, que ele falou assim, cara, a primeira comunicação do brand sobre a marca é a cor. E ele falou, foi isso que eu pensei quando eu criei a CIMED, que eu trouxe o amarelo. Aí ele falou que trouxe a pauta no conselho
E aí todos os 20 diretores ali, presidentes, todo mundo reprovou. Não, vamos fazer um azul, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na época o João, todo ano ele mudava. Ah, esse ano a gente vai fazer a CIMED laranja, a gente fazia laranja. Esse ano eu vou fazer a CIMED vermelha, fazia vermelha. E aí quando o Eric entrou, ele falou, não, vamos escolher uma cor, vamos trabalhar em cima dessa cor, vamos comunicar essa cor. Ele trouxe o amarelo. E ele disse que foi rejeitado, né, que foi rejeitado por todos ali, mas o João falou, cara, a empresa é minha, eu gostei. Bancou, né? E vamos fazer esse amarelo aí a cor do Brasil, vamos pra cima. Cara, e o negócio virou um sucesso, né, não tem o que falar. Ó, no nosso caso, o azul, ele foi pensado, mas ele foi mais adotado, vamos falar assim. Entendi. Porque quando eu olhei todo o histórico de logotipos que nós tivemos ao longo da história dos 36 anos de marca, não tinha um padrão. Então, às vezes era uma fonte diferente, às vezes era um... Só que eu comecei a reparar que alguns anos pra cá, antes de eu criar esse logotipo, que ele foi... Todo o rebranding da Jardins, ele foi feito em 2019, 18, 19. Antes disso eu não tinha um padrão, mas o padrão que tinha era o nome Jardins, que meus pais escolheram, e o azul. Legal. Então, assim, até eu te faço uma provocação. O que você consegue enxergar do nosso logo ali? Cara, Assim, bate pronto. bate pronto. Ó, ou uma tomada ou um foguetinho. Tem gente que já falou isso pra gente, mas ó, ela é uma pá, pensa numa pá. Ela é uma pá dobrada, formando uma casa. O que isso quer dizer? Quando a gente criou junto lá com o meu parceiro, que é o Mikael, ele falou, cara, vamos pensar no conceito da Amazon. A Amazon é de A a Z. No nosso caso, vai ser do começo ao fim da obra. Quando você vai começar uma obra, você tem que cavar ali, né? Tirar terra e tal, e a casa vai ficar pronta depois. Então é como se a gente estivesse pegando esse conceito do começo ao fim da obra. Sim, muito bom. Entendi. Parabéns. Então, e o azul, por que ele veio? Por conta dos meus pais mesmo, que já tinham escolhido o azul anteriormente, eu gostei, e ele traz seriedade, né? Sim. É uma empresa séria, etc. Não, muito bom. Certo, Michel. E falando sobre a parte logística, né? A parte operacional, que é uma das coisas tão importantes quanto você iniciar a empresa ali e fazer toda a lição de casa que você mesmo mencionou. E como foi a logística para você quando você começou a vender online, que você disse, né? Entrou no Flex, depois foi para o Fulfillment. E como foi esse crescimento para você ter uma logística mais estruturada, tanto feita pelo Mercado Livre, quanto uma outra empresa, uma transportadora parceira para fazer essas entregas rápidas do Sami Day? Ó, a loja física, ela sempre andou por conta própria ali, teve seus próprios, vamos falar, jeitos de trabalhar. Um deles que eu ainda venho trabalhando para a gente desenvolver é o controle de estoque. Na loja física ele é bem difícil de acontecer, tá? Questão de sistema, processo, enfim. No começo, como que a gente fazia para separar? A gente tinha um adesivinho que o Binho, ele vai ouvir esse podcast, ele vai lembrar, ele que deu a ideia. A gente colocou um adesivinho do Mercado Livre e a gente tinha nos produtos da loja física e colava um por um para falar o que, ó, esses produtos estão cadastrados no Mercado Livre. Caramba, se você vender na loja física, você tem que me avisar para eu tirar. Porque às vezes a gente compartilhava o mesmo estoque. Entendi. Só que como eles não tinham controle e a gente tinha, às vezes ele vendia e eu ficava sem para vender e o meu cliente no e-commerce comprou. Aí eu tinha que correr em algum fornecedor e comprar. Então esse foi o começo. Como que a gente foi fazendo? Depois a gente viu que não dava para manter desse jeito. A gente estava crescendo e não tinha como separar o estoque só com um selinho. Então a gente criou um espaço lá na loja física que a gente tinha o nosso estoque ali. Então a gente colocava... Aqueles produtos eles não mexiam na loja física. Então ali foi o nosso primeiro controle de estoque próprio. Então a gente foi crescendo, até que chegou um determinado momento que a gente precisou trocar de local. Então a loja física permaneceu ali. A gente foi para um outro espaço e a gente levou nosso estoque para lá. Então não tinha mais essa questão de vínculos de estoque. Disso a gente teve que aprender. O que é um WMS? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como que eu vou controlar um estoque? Então, alguns conceitos a gente foi aprendendo na prática. A gente foi visitando alguns parceiros que já eram mais estruturados. Então a gente aprendeu a fazer endereçamento, rua, prateleira, andar, prédio, apartamento, para você ter uma geolocalização do seu estoque no seu espaço. Esse foi o primeiro passo. Depois traduzir isso para o sistema. Então, falar, ó, quando eu for pegar o copo A, ele tem que estar no endereço XYZ. Isso dentro da loja física de vocês ou vocês têm um espaço só para esse estoque? Não, espaço. Isso foi o primeiro passo quando a gente separou da loja física. Entendi. Hoje é separado. É separado.
Mas assim, aí a gente foi fazendo tudo operação própria. Então era eu, o pessoal que trabalha comigo, fazendo toda essa questão de gestão de estoque. Disso, o que a gente fez? A gente falou, cara, eu não quero mais ter essa dor de cabeça. Tá dando muita dor de cabeça. Não sou bom de logística. Tenho que saber. Eu tenho que falar que eu não sou bom. Eu não sou bom de logística. Aí a gente começou a estudar. Como que a gente pode terceirizar? A gente pensou em trabalhar 100% no full. Era uma opção. Então a gente mandaria todo o nosso estoque pro fulfillment e não venderia mais em outras modalidades. Só que a gente estaria preso numa plataforma. Aí a gente pensou, não, acho que esse é um caminho bom, mas não é o nosso caminho. Aí a gente começou a estudar sobre operador logístico, que é uma terceirização do que eu fazia. Então eu contrato uma empresa que faz exatamente aquilo que eu estava te mencionando agora, de endereçar, colocar o produto, gerenciar e fazer a embalagem e enviar. E a gente começou a procurar, encontrou um parceiro. Foi muito bom no momento, porque a gente estava numa fase assim, que não cabia mais mercadoria naquela época. Mandei para esse parceiro e eles começaram a fazer todo esse controle de gestão para a gente. Só que assim, a gente teve alguns problemas de integração de sistema, porque assim, a gente tem o nosso ERP. Sim. E esse ERP, ele precisaria estar conectado ao WMS do operador logístico. Por quê? Porque toda a informação de venda que a gente fizer, ele daria baixa no estoque automaticamente do meu operador logístico e a gente estaria compartilhando do mesmo estoque. Como a informação não era compartilhada, acabava que dava uns furos de estoque. Eu vendia, ele não dava baixa, ou ele dava baixa e não me avisava, coisas do tipo, e aí não casava as informações. Aí nesse momento a gente falou, não, peraí, então a gente tem que achar um parceiro que tenha uma integração de sistema junto com o nosso, para que a gente faça tudo bem alinhadinho, porque aí não vai ter mais problema. Ele vai ter meu estoque ali, tudo que eu vender dá baixa do meu estoque no meu sistema, dá baixa do estoque do sistema dele. E a vida que segue. Então a gente teve que aprender até isso, esse tipo de detalhe, para fazer uma operação mais casadinha. Porque até então era muito complexo de fazer todo o gerenciamento. Às vezes faltava, às vezes você não contava o estoque direito, aí, vixe, era vários problemas. É um negócio que é simples, mas é muito complicado. Não, né? é muito difícil complexo. de Muito fazer, complexo. de gerenciar tudo. Né? Exato. E aí, toda a questão de separação, isso eu tô falando de armazenagem. Então, assim, recebi do fornecedor, fiz todo esse processo que eu acabei de falar. Armazenei, coloquei na posição correta. Quando eu for vender, eu tenho que dar baixa, ir lá no local, tirar daquele local, separar, embrulhar e separar para quem vai ser a coleta. Vai ser o Flex, vai ser o Fulfillment, vai ser... Quem vai ser? Então é como se fosse um mercado. Você sai com um carrinho assim, vai colocando os produtos, só que você já tem uma ordem do que você tem que tirar. Depois que você faz isso, a gente tinha baias que a gente separava. Mercado Livre, Shopee e Amazon. Aí dentro do Mercado Livre tinha o Mercado Livre Flex, Mercado Livre Coletas ou agências. Shopee agora, né? Flex ou agências e Amazon do jeito dela lá. E aí foi como a gente foi separando. Então esse foi o jeito que a gente foi aprendendo a fazer. Sim. E falando sobre a entrega Samiday do Flex, né? Que hoje é operada aí pela J3, é um parceiro da J3 Flex, um cliente J3. Como você começou? Em que ano você lembra ali mais ou menos que vocês começaram com a J3? E quanto tempo vocês já estão com a J3, se você puder falar um pouco? E como ela foi essencial no negócio de vocês para poder fazer essa coleta, essa entrega no mesmo dia, né? Que é um pouco diferente da entrega do full, da entrega do correio que funcionava antes, como você mencionou? Sim. Ó, se eu não me engano, a gente pode até puxar nos registros dos sistemas que a gente tem de controle, mas eu acredito que a gente começou com a J3 em 2020. Se não foi em 20, foi em 21. Foi assim, mais ou menos nessa época. E foi muito bom pra gente, porque, pô, a gente já tava numa região ali na Zona Leste que tinha uma demanda legal, tinha bastante venda saindo pra aquela região. Como um todo, né? A Zona Leste é grande, pra quem não é de São Paulo, tá, gente? A Zona Leste é bem grande e bem populosa. E aí, cara, eu lembro o dia inesquecível, vamos falar. Acho que todo mundo tem que trabalha com e-commerce. Tava uma época de frio, assim, como essa. E foi em 2021. E eu não esqueço, porque foi aniversário da... Naquela época ela era minha namorada, né? Hoje a gente é casado. E era o aniversário dela e a gente vendeu, sei lá, uns 300 aquecedores num dia. Assim, Caramba. Foi surreal. E uns 90% disso foi no Flex. Eu tenho um vídeo, depois eu compartilho com vocês, vocês vão dar risada. Mas
O motoboy, cara, ele saiu com... Parecia que ele tinha um pallet nas costas, assim, ó. Parecia um Que caminhão-baú. a gente estrechou ele, Sim. quase que estrechou ele com a moto. E falou, cara, só não pega corredor, vai embora. E rezei pra ele não cair no caminho, não acontecer nada. Mas acho que a gente, só naquele dia, foi uns mais de 200 aquecedores que a gente colocou no Flex. Aí eu falei, caramba, cara, isso... É tipo assim, se tinha alguma dúvida em algum momento do que eu tava fazendo ali, tudo caiu por Sanou terra. Eu tudo. falei, vamos seguir, cara, esse caminho é muito bom. E aí, pô, esse é uma das histórias só que a gente tem. A gente já vendeu coisa grande no Flex, mas aí já tem... A J3 parceira já tem carro, tem veículos, Sim. etc. Mas a gente já vendeu tinta de 18 litros, 2 tintas, impermeabilizante de 20 quilos. A gente trabalhava também com os Sim. estoques da loja física, né? Então, já vendeu coisa grande, já. Não, legal. Bom, pessoal, e se você vende no e-commerce e gostaria de um parceiro logístico para a sua empresa, conte com a J3, uma empresa com 15 anos no mercado, mais de 30 milhões de entregas realizadas, 37 mil clientes atendidos e está em toda a grande São Paulo. Então, com o depoimento do Michel, que usa a transportadora e já é cliente há mais de 4 anos, conte com a J3 para que ela possa atender. Eles fazem, né, as entregas do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee e de e-commerce também, tá bom? Dá um alô lá no pessoal da J3 para você ter uma logística mais eficiente aí no seu negócio. Bom, e falando agora, Michel, um pouco sobre e-commerce e empreendedorismo, o que você vê de tendências hoje? Né, eu vi que você tem essa empresa já há mais de 5 anos, seus pais já têm essa empresa há 36 anos, e você mudou totalmente, né, a marca que você vai lançar totalmente de nicho. E o que mais, o que fez você buscar isso, né, que você já comentou um pouco, mas o que mais você está de olho? Qual o segmento, qual tendência, o que você espera aí para os próximos anos como Michel empreendedor? Cara, eu acho que assim, eu sempre gostei de estudar, tá? E tá antenado a coisas novas, conteúdo. Consumo muito conteúdo lá de fora, principalmente tecnologia, consumo bastante. Twitter, coisas do tipo YouTube. YouTube é a minha escola, assim, minha segunda Sim. escola. Enfim, o que tá todo mundo falando e assim, já existia, a gente não tinha tanto acesso quanto ela é democratizada hoje, que é a inteligência artificial. Acho que isso é um tópico que vai aparecer em quase todas as pautas que a gente for em alguma coisa de e-commerce. Sim. Tava muito presente na feira que a gente foi lá, inclusive. Eu acredito que a inteligência artificial já está mudando muita coisa e ainda vai mudar coisas que a gente nem imagina. Sim, também Que acho. eu não Também consigo concordo. nem ter uma imaginação pra falar, vai acontecer e tal. Não sei, porque foi muito rápido. Então eu fui um usuário do GPT recente, assim, no sentido de. Assim que eles lançaram, né? Foi bem no início ali. Eu falei, caramba, já consigo fazer meus textos mais rápidos aqui, me ajudava em várias coisas. E aí, quando eles foram abrindo novas versões, tecnologias, cara, não dá nem pra imaginar o que você já consegue fazer com ele hoje. Tem gente que eu conheço que já tá desenvolvendo aplicativo sozinho por conta própria. Às vezes com um pouco de conhecimento de programação, mas já tem uma consciência de processos muito grande, então consegue desenvolver por conta própria. E o e-commerce, ele vai aproveitar muito dessa onda. Já está aproveitando. Então o Mercado Livre internamente já usa inteligência artificial há muito tempo para ficar recomendando o que você tem que comprar, itens com desconto, pô, imagem XYZ. Então assim, isso já era utilizado. Só que do jeito que ele está Pelas democratizando... grandes big techs, né? Exato. Elas já tinham isso, que é o machine learning, né? Então, eu vejo que isso tá só começando e eu ouvi uma analogia, não sei de quem foi, tá, gente? É uma citação, não é minha essa frase, mas que é a descoberta, entre aspas, né, a democratização da inteligência artificial, do jeito que ela está sendo hoje, o que ela vai ser, equivale às redes sociais no passado, que equivale à internet. Então, são marcos, né? Existem algumas ondas ao longo dos anos que a gente vai surfando, vai vendo acontecer. Nós éramos pequenos, mas a internet foi uma delas. Sim. A gente já nasceu com a internet. E mudou muito o mundo, né? Exato, mudou muito. A rede social é outra. Agora, a IA, ela é outra. E assim, ela só começou. Então, eu imagino que pode ser daqui 15 anos, que é o que hoje a gente tá vendo de rede social. TikTok. Pô, a internet nem tem o que falar, né? O que ela já faz. Sim. Mas assim, é um dos marcos da história, eu acho, como um todo, tá? Então eu vejo Desse que... século eu acredito que sim. Com certeza, com certeza. E aí eu acredito que no curto prazo, cara, ela já te ajuda em muita coisa, de atividades do cotidiano, às vezes você responder um e-mail. Isso eu tô falando coisa simples, tá? Sim. Até coisas mais complexas, de você fazer algumas análises com ela, de números, pra... Ó, eu
fiz essa análise, achei isso, mas ela faz um processo mais rápido. Então, assim, a gente teria que ter um outro bate-papo desse só para falar disso. Sim. Mas creio que esse seja o ponto principal. Agora, do que eu vejo como produtos, etc. Cada vez mais eu percebo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Os fornecedores ou fábricas ou marcas entrando no marketplace acaba forçando a gente a ter que inovar, a ter que criar algum produto diferente. E eu não digo inventar a roda, não. É só, às vezes, você fazer uma embalagem mais bonita, né, do produto, como a gente mencionou, ele já vai ser um produto diferente. Só que isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Aquele projeto que você viu que eu te mostrei, cara, a gente tá mais de 6 meses trabalhando nele. Só nele, né? Fora o MVP que eu fiz no ano passado para validar algumas ideias. Então, demora, não é tão rápido. Só que quem não fizer, vai ficar para trás. E pegando o gancho, Michel, disse que você falou agora que eu lembrei. Não sei se você conhece, eu não lembro como que era o nome da marca antes. Mas sabe a Reimu? Já ouviu Sei, falar? a de doce de leite, Doce né? de leite, exatamente. O Lucas, que é um grande amigo aí, parceiro nosso, ele é fundador dessa marca. E antes ela não tinha esse nome, era alguma coisa doce e um nome assim. Eles já vendiam há muito tempo, só que a marca não tinha emplacado no mercado. E aí ele fez toda essa reestruturação da marca, né? Fez todo o rebrand, colocou o Reimu, que é um nome, né, muito vendável, digamos assim. E fez a estruturação da marca, e, cara, hoje eles estão arrebentando de vender. Eles vão fazer um lançamento aí daqui a pouco de um novo sabor. E, cara, a projeção de eles venderem é muito alta, muito alta. Então, cabe nisso que você falou, né? Então, você estruturar. Às vezes você já está vendendo essa garrafa, só que você está vendendo, comprando e revendendo. Mas aí você pode, não, eu posso comprar e revender essa marca, mas além disso, eu posso colocar uma logo, colocar um negócio diferente para que eu possa vender ela de uma forma diferente, com a minha marca, com o meu negócio, né? Exato. Eu acho que assim, ó, também eu faria uma outra observação. Acho que tem produtos que você consegue fazer isso, como é o Sim, caso do que você mencionou da Rimo. Alguns itens eu chamo eles de commodity. Então, assim como no mercado como um todo, tem várias commodities, né? Ferro, cimento, etc. Existem produtos no e-commerce que são commodities. Tipo, garrafa pra mim é garrafa. Agora, a garrafa da marca XYZ, que é usada pela influencer XYZ, aí ali, além dela ser uma garrafa, né? Vamos pensar assim, fisicamente ela é o mesmo produto que algum concorrente, mas por todo esse enredo que tem por trás, que é muito tempo de dedicação, marketing, investimento, etc., faz com que ela custe mais caro, que ela tenha uma apresentação melhor, mas o que eu vejo hoje do pessoal fazendo talvez mais acessível? Vamos lembrar lá do que eu falei no início, comprar melhor. Cara, tem muita gente trabalhando com importação agora. E assim, Sim. já tinha gente fazendo isso há bastante tempo, não é uma coisa nova. Mas eu vejo que essa tendência vai aumentar cada vez mais. Porque os preços são muito mais competitivos em alguns outros países do que é internamente aqui, né? Então acaba que você tem que dar o seu jeito para buscar né? alternativas para rentabilizar mais o seu negócio. Mas em produtos de, vamos falar assim, de criação, eu partiria para nichos que têm demanda, mas são mal aproveitados, vamos falar assim. Não vou citar nenhum nome, mas assim, tem muitos nichos que o nosso mercado é muito grande. A gente tem quase mais de 200 milhões de habitantes. E, cara, tem mercado para todo mundo. A grande questão é ver o que não está sendo bem explorado, que pode ser feito de uma maneira talvez um pouco diferente, que você consegue agregar alguma coisa. Agora, Michel, falando da sua trajetória, se você pudesse deixar um recado ali e uma dica, o que você não teria feito hoje que você cometeu de erro ali no passado? Que você poderia ter evitado? Porque a gente tem aquele, às vezes, orgulho. Ah, não teria mudado nada. Mas tem coisas que a gente poderia ter mudado pra gente ter resultados melhores, né? Então, o que você não teria feito, que você acabou fazendo, que deu uma prejudicada e não valeu a pena e que você poderia dar essa dica pro pessoal? Cara, essa é uma pergunta boa. Acho que a dica é a seguinte: tenha pessoas que você confia por perto, mas que você saiba o que você está fazendo. No sentido assim, eu já tive parceiros que pareciam ser parceiros em alguns momentos, mas aí a gente percebeu que realmente não era. Tinha mais. Porque assim, é uma relação de interesses. Sim. Então, os dois têm que estar cientes de o que é interessante para você, tem que ser interessante para o outro e tem que ser um ganha-ganha.
Quando só um ganha, não é bom para os dois. Então, É manipulação. praticamente, né? Então, assim, eu falaria o seguinte para as pessoas. Tenham pessoas boas por perto, que eu acho que não dá para falar que o mundo é ruim, etc. Assim. Existem muitas coisas ruins, mas existem pessoas boas também, Sim. parceiros. Então, eu falaria para buscar bons parceiros que queiram crescer junto com você e que, pode ser na pior situação ou na melhor situação ele vai estar junto com você. Não só na melhor. Porque na pior, às vezes, a gente vê que a pessoa não tá. Então, eu acho que esse é um conselho mais até pessoal, assim, do que de negócio, vamos falar assim. Mas tem tudo a ver. Sim. E dica que você poderia dar para o pessoal falando do e-commerce do seu negócio, qual dica você daria para eles poderem começar hoje a estruturar? Você já falou ali no início, mas o que mais diferente você faria para qual caminho as pessoas gostariam de tomar? Que elas pudessem entrar nesse universo das vendas online do e-commerce e do marketplace. Ó, eu já fiz algumas mentorias com alguma galera ali, tipo, que vieram me procurar. E a primeira coisa que eu falo para as pessoas é aprender a pesquisar. Ou seja, aprender a perguntar. Sim. Então, antes de você sair vendendo qualquer coisa que seja, tenha pelo menos um mínimo de consciência de qual o seu contato com aquilo. O que eu quero dizer? A gente vem da loja física. Então, o que era mais próximo para eu começar vendendo no marketplace? Não era um sapato. Era algum produto dentro da loja física. Então, algum produto de pintura, algum produto. Buscar acesso do que está mais próximo para você pegar. É aquela história da fruta tá mais próxima do pé, é a que você vai pegar primeiro, não a que está mais alta. Sim. Então, assim, por mais que eu queira vender o produto tal, putz, é muito difícil de eu alcançar aquilo. Então, ó, eu tenho um conhecido que tem uma empresa X que vende tal item. Começa com esse, liga para ele, conversa, vê como que é. Ou, ó, tem uma loja no meu bairro que eu acho que não vende na internet, eu vou pesquisar os produtos que tem lá dentro. Começar com o que está mais próximo de você. Não precisa viajar tanto assim na maionese, sabe? Eu quero vender celular. Cara, mas já vendeu celular alguma vez na vida? Não, nunca vendi nada, mas por que celular? Porque eu tenho conhecimento. Beleza, então você tem conhecimento com celular. Vai vender celular. Não, eu vim da loja física de material de construção, comecei com material de construção. Mas em São Paulo, a gente está numa região muito boa, né? Porque tem muito acesso a muita coisa. Sim. Então tem as regiões de cada tipo de produto, né? Então, de novo, mesmo quem é de fora, mas eu vou falar para quem tá em São Paulo. Pô, eu quero começar a vender, não sei como que eu vou vender. Qual a coisa que você tem mais aptidão? Eu tenho mais com roupa, então vai para a região de roupa. Eu tenho mais com eletrônico, então vai para a região que tem eletrônico. Mas o que tá mais próximo, então você tem que estudar o mercado que você vai entrar. Depois você vai galgando o seu espaço. E o importante é você começar, né? Você Exato. ter um nicho ali para você começar e depois, como você está fazendo agora, tá indo para 2 novos mercados diferentes, totalmente diferentes do que você faz, mas você aprendeu, né? Você dominou. E já falando sobre isso também, qual é a diferença do Michel hoje nesses 5 anos trabalhando com vendas online? Como isso daí te amadureceu, né? Como pessoa, como profissional? Como isso te amadureceu em relação ao Michel antigo, antes de 2020 ali? Como você vê que o e-commerce e o empreendedorismo te ajudou nesse amadurecimento? Cara, na dor, né? Literalmente, assim, na lata, porque existem algumas maneiras de você aprender, mas errando talvez seja uma das melhores, se não a melhor. Eu fui por um caminho, não deu certo, mudei, deu certo. Então, vou seguir por esse caminho. Errei em algum momento, volta, faz outro caminho. Mas você vai corrigindo a rota a todo momento. Todo momento. Então, o Michel de 5 anos atrás, cara, ele ainda tem a mesma visão do que eu tenho hoje. Eu acho que eu consegui manter isso onde eu quero chegar, eu quero ir longe no e-commerce. Mas assim, sabendo que eu posso ir longe com o pé no chão. Antes eu ia com o peito aberto, sem medo. Hoje eu já tenho alguns receios, algumas coisas que eu tô passando por conta da minha reestruturação, etc. E hoje eu falo, ó, vai, mas vai com cautela. Vai olhando, vai... Mas assim, isso não pode te travar também. Sim. Não pode te travar. Em alguns momentos eu já fiquei mais travado, mas aí, pô, graças a Deus a gente conseguiu melhorar isso e tá evoluindo. Mas falando com muitas pessoas, eu sempre me conectei com bastante pessoas. Algumas me ajudaram, outras não. Mas assim, mesmo a pessoa quando eu te falo um não, é bom também. Sim. Você aprende, você fala, putz, não é esse caminho. Então vou, de novo, sempre corrigindo rota. O que eu falaria pro Michel de 5 anos atrás continua. Deu alguns percalços na vida aí, mas continua. Dá pra seguir, é um caminho bom.
O e-commerce hoje, gente, falando só de e-commerce, é só 14% do varejo físico. Então, assim, eu Tem acredito muita que coisa para mesmo crescer, né? que a gente cresça mais 10, 15%, é muito mercado. Sim. Tem mercado para todo mundo. Mas, assim, tem que saber o que tá fazendo. Se eu não me engano, na China, né, que é o maior de todos, tem um estudo, que é 35%, a China é o maior de todos. Então, ou Imagina, uma seja, população de 1,5 bilhão de pessoas, quase. então lá ainda tem muita coisa para acontecer, imagine aqui, né? E, Exato. e a gente vê muito isso. A gente tinha alguns parceiros lá na região do Brás, né, que você disse e mencionou sobre roupa, e eles falam muito que o Brás ele vai virar como se fosse um showroom para as pessoas do Brasil todo. Ir lá, olhar as roupas, verificar tudo certinho, experimentar, quero essa, e levar, né? Porque compra muito atacado para poder vender nas Uhum. regiões que eles moram. E virar muito esse showroom de conhecimento de produtos, de peça, e eles venderem online. Praticamente o que a Magalu faz, sabia? Tem um amigo nosso, que é o Danilo lá de Franca, ele conhece a família Trajano, e ele fala muito isso, que hoje as lojas da Magalu, por que eles não fecham? Porque dá muito custo, né? Um custo é altíssimo ali. E por que eles não fecham? Porque hoje eles usam essas lojas como estoques. Acredita? Para vender no Estoque e-commerce. avançado ali, né? Estoque avançado e a pessoa entra, vê a geladeira ali, pode comprar pelo site. Aí ele tira, aqui de São Paulo, você é de Itaquera. Aí ele tira da loja de Itaquera e já leva para você. Não sempre, né? Mas em alguns momentos eles fazem isso. Então é meio que um showroom, realmente. Porque você não vê tantas pessoas na loja, né? Você entra nas lojas e, cara, não tem ninguém. Como que consegue estruturar e manter isso, né? Exato. E eu vejo assim, gente, eu não acho que o físico vai morrer, pelo amor de Deus. Eu sempre Sim, achei que ele vai permanecer, só que ele vai se modificar, como esse exato. caso que você acabou de dar um exemplo. Então, as lojas físicas vão virar mais lojas de experiência Sim, e de conveniência rápida, porque cada vez mais a gente que mora na região metropolitana, pô, quando você vê uma loja, você precisa do produto, você não vai comprar na internet naquele sim. momento. Você quer o produto na Se for hora algo ali. muito extremamente urgente, né? Sim, Exatamente. Então, assim, eu acho que a combinação desses dois fatores vai ser cada vez o futuro, sabe? Já é uma sim. realidade e vai ser cada vez mais frequente no futuro. Não concordo com isso também. E falando uma dica aí para quem quer empreender, seja no empreendedorismo independente do e-commerce, mas uma dica para quem quer empreender, o que você falaria para essa pessoa? Qual recado você daria para ela? Ó, eu ia falar pra pessoa estudar, cara. Eu acho que eu sou a pessoa que sempre fala pra estudar. Então, estuda o que você quer trabalhar, como você quer trabalhar. Claro que a gente sabe que nem todo mundo tem um tempo ali pra fazer as coisas no tudo bonitinho, perfeito, mas fazer o máximo que você puder no tempo que você deixou disponível para essa atividade. Mas assim, estudando, sabe? Seja abrir uma franquia, seja montar um negócio próprio, seja montar um e-commerce. Acho que é sempre bom você estudar, pegar umas referências. Hoje a gente tem muita gente boa falando, tem muita gente ruim também, isso é um problema. Mas buscar boas referências, seja na internet, seja algum conhecido, alguma coisa do tipo, que vai encontrar algum caminho. Devagar, vai devagar, não precisa ter tanta pressa. Eu falo isso porque eu já fui muito mais apressado por algumas coisas e vi que a pressa é inimiga. Então, a dica é começar, mas estudando. Estudando o caminho e o mercado que você quer entrar. Sim. E falando de futuro aí pra gente já ir finalizando, o que você imagina para você e para os seus negócios nos próximos 5 ou 10 anos? O que você pensa e almeja, né? Seus objetivos. Cara, eu acredito que a gente vai estar numa fase bem legal, assim, com os projetos que a gente está criando agora. Então, a gente está na fase que está plantando muita coisa ali, né? Alguns projetos começando simultaneamente, ainda não tem tanto resultado vindo desses projetos. Mas assim, eu vejo que para o nosso segmento, né, vamos falar do e-commerce como um todo, né, não só Sim, separando a loja física do digital, mas no e-commerce, cara, vai vir umas coisas bem bacanas. Tem um pessoal virando parceiro nosso aí bem legal para a gente estar desenvolvendo novos produtos e apostando as nossas fichas no online, tá? Então, eu vejo que a gente está por um bom caminho. Hoje eu consigo enxergar isso. tá com uma perspectiva muito boa sobre o Muito boa, futuro. assim, muito boa. Graças a Deus. Legal. Se você pudesse resumir a sua trajetória hoje em uma frase, qual seria? Pode ser uma palavra? Pode. Resistência. Resistência. Resistência, porque as pessoas falam resiliência, né? Mas eu acho que resistência.
Porque assim, eu vejo que ao longo desse tempo passei por boas fases, fases mais difíceis, estou me reestruturando, como eu já falei várias vezes. E você se manter firme ali, resistente, é o que tem me ajudado muito a galgar esses novos passos, sabe? Então, assim, continuar fazendo o que eu venho fazendo, bem feito, que é me conectar com pessoas boas, fazer essas coisas que a gente já conversou, e ser resistente, cara. E paciente. Resistente e paciente. Acho que eu misturei um pouco das duas coisas, mas eu Não, respondi a mas eu sua pergunta. entendi. Espero que o público tenha entendido Sim, também. eles vão entender. É isso. Michel, muito obrigado por essa participação, pela conversa, por esse bate-papo. Acredito que tenha agregado bastante aí ao nosso público que está ouvindo, que está escutando esse podcast, essa conversa. Muito obrigado pela nossa parceria. E, cara, seja muito bem-vindo para vir outras vezes, para a gente visitar lá o seu espaço também. Sim, sim, Conte vai com ter a a gente. marca que a gente vai lançar também. Aí Isso, você vai, estaremos juntos se também. Deus quiser. E eu agradeço a participação no podcast de vocês aí, E-Commerce em Rota. E eu tenho certeza que esse podcast vai crescer bastante. E é isso, gente. Certo. E para quem quer procurar a sua empresa, te seguir lá nas redes sociais, pode falar aí pro público. O meu Instagram é Michel_Freitas com 2 Is. E a Jardins é @jardinscaseconstrucão. Não, Jardins Casa e Construcão. Legal. Bom, empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast do E-Commerce em Rota. Quero agradecer muito ao Michel, da empresa Casa e Jardim, por essa conversa, por esse bate-papo que eu tenho certeza que tem agregado muito vocês de casa. E para você que está nos acompanhando, minhas redes sociais é @lucasrochemedio. Siga o nosso podcast também, E-Commerce em Rota, e compartilhe. Se esse vídeo, se essa conversa, esse bate-papo ele te agregou de alguma forma, compartilhe com o seu amigo, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário. Se você está gostando desse formato, o que a gente poderia trazer de novidade também, será muito bem-vindo o seu comentário. Compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube também. E eu espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Espero você no próximo episódio e até logo. Valeu!